Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou continuar falando sobre mitologia grega. Eu já tinha começado com as histórias lá ali com Jasão, os argonautas, quando eles vão em busca do Velocino de Ouro, ele volta com a Medeia, ela apronta na Tessália, apronta em Corinto e vai exilada para a cidade de Atenas, casada com o rei Egeu de Atenas, tá bom? É desse ponto que eu vou continuar. Vou falar então sobre a história de Teseu, o filho do rei Egeu, e mais especificamente da história de Teseu com Ariadne e o Minotauro. Lembrando que eu estou deixando essas informações lá no meu blog chamado filmeshistóricos.blogspot.com.br, onde eu deixo todas essas informações sobre os vídeos que eu estou fazendo. Lá eu deixo, através de filmes, uma linha cronológica da história separada por eras históricas, né, por idades históricas. Então, nesse caso, está na Idade Antiga, período ali cretomicênico, período pré-homérico, e então essa história está deixada lá no blog. Bom, para falar sobre a história de Teseu, eu preciso falar sobre dois lugares, tanto a cidade de Atenas como a ilha de Creta, tá? Mas primeiro, como foi o nascimento de Teseu então? O rei Egeu, eu já tinha falado no outro vídeo, estava com dificuldades para ter filhos, né? Deixar um herdeiro para quem ele pudesse deixar o legado dele, o reino, e estava preocupado com isso. Então ele vai até uma cidade consultar um oráculo, e esse oráculo então fala umas coisas para ele que ele não consegue entender. No caminho de volta, ele para num reino de um rei muito sábio ali, que acho que era amigo dele, e ele passa a noite lá e pede ajuda para esse rei para interpretar esse oráculo. O rei realmente entende o oráculo, mas não fala nada com ele. E o que ele faz? Ele induz a filha dele, a filha desse rei, a passar a noite com o rei Egeu, e dessa noite então é gerada uma gravidez. Só que na mesma noite, essa moça, princesa, ela também passa a noite com o deus Poseidon, deus do mar. E até eu tô com essa blusa aqui que tem esse tridente, que é o tridente do deus Poseidon. Uma blusa velhinha, mas que traz esse tridente, por isso que eu coloquei. Então ela tem, o Egeu, quando vai embora, ele tem dúvidas se aquele filho é filho dele. Então ele faz o seguinte, ele fala: eu vou aqui deixar minhas sandálias, a minha espada debaixo de uma pedra lá, uma rocha, uma pedra muito grande, e quando esse rapaz tiver então condições de tirar essas sandálias, se ele conseguir, né, tirar as sandálias e a espada, eu vou reconhecê-lo então como meu filho legítimo. Então assim acontece. Ele volta lá para Atenas, né, se casa com a Medeia, eles têm um filho Medo. E o Teseu então cresce e cumpre a profecia, né? Pega as sandálias e a espada e vai lá para Atenas. E quem reconhece primeiro ela é a Medeia, ele, né? E quem reconhece ele é a Medeia. E então ela com medo de que a presença do Teseu ali ameace a herança do filho dela, ela induz o Egeu a achar que ele é um impostor, induz, né, a matá-lo, a expulsá-lo, alguma coisa assim. Só que o Egeu, quando vê o rapaz com as sandálias e com a espada, ele reconhece como filho legítimo, entende que ela armou ali uma trama para colocá-lo, né, contra o próprio filho, e expulsa então a Medeia de Atenas. Então ela vai embora, volta para Cólquida, a terra natal dela, com o filho, e mais para frente o filho então vai reinar sobre a Cólquida, e aquela região vai também ter o nome de Média. Tá? Mas voltando então para Atenas, o Teseu então é reconhecido como filho legítimo do rei Egeu. Ao mesmo tempo, na ilha de Creta, estamos falando de período cretomicênico, período pré-homérico, né, uma geração antes da Guerra de Troia, né, os poemas de Homero. Então ali quem tem uma relevância, né, um poderio maior na Grécia é justamente a ilha de Creta. E ali o rei Minos, né, Minotauro, o rei Minos está com uma dificuldade de legitimar o poder dele, os irmãos estão contestando se é ele mesmo que deveria ser o rei, então ele pede ajuda para o Poseidon também, para que dê um sinal de que ele de fato é o rei. Então o Poseidon envia das águas ali do mar um touro branco muito bonito, como sinal de que o Minos então é o verdadeiro rei
dali da ilha de Creta. Só que ele combina que aquele touro, o Minos deveria sacrificá-lo em homenagem ao Poseidon, né? E só que o rei Minos, na hora que vê aquele touro, fica encantado e faz o sacrifício com outro touro. Ele coloca um outro touro no lugar, irritando o Poseidon, que fica muito irado, e dá uma vingança ali, faz uma vingança, fazendo com que a esposa do rei Minos, a rainha Pasífae, que é tia da Medeia, ela é irmã do rei Étis, que é o pai da Medeia, ambos são filhos do deus Hélio, Sol, né? Então a Medeia é neta do deus Sol. Então a Pasífae, ela fica apaixonada pelo touro, e dessa união então nasce uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro, que é então o Minotauro. O rei Minos fica ali humilhado, né, mas manda fazer um labirinto para confinar o Minotauro lá dentro. Ele pede para o arquiteto Dédalo, que é um arquiteto também que veio de Atenas, exilado e tudo mais, pai do Ícaro. Mas é outra história essa. Então o Dédalo faz esse labirinto, e o Minotauro fica ali confinado, e ele é alimentado então com seres humanos, né? Então de tempos em tempos é entregue ali em sacrifício jovens para alimentar o Minotauro. E havia tido uma guerra entre Atenas e Creta. Creta saiu vitoriosa, então como ela subjugou a cidade de Atenas, ela fazia com que Atenas mandasse esses jovens que serviriam de sacrifício para a fera, né? Então acho que de 9 em 9 anos a cidade de Atenas tinha que mandar 7 casais jovens para esse sacrifício, né? 7 moças e 7 rapazes. Então era uma coisa muito triste. Então o Teseu se oferece para ir junto e tentar matar o Minotauro. Esse navio que saía de Atenas com esses jovens saía com as velas pretas, porque era um sinal de luto, né, um sinal de tristeza para a cidade. Então ele sai com as velas pretas. E o Egeu então combina com o Teseu de que caso ele voltasse vitorioso, ele ia trocar as velas por velas brancas, né, para ele saber que ele estava vindo em segurança, são e salvo, e tinha sido vitorioso. Ok, quando chega lá, a filha do rei Minos, a Ariadne, se apaixona pelo Teseu. Mais ou menos a história da Medeia também, né, que se apaixona pelo Jasão e trai a terra natal dele, ajuda, né? E então a Ariadne vai fazer a mesma coisa. A Ariadne, então, que é sobrinha da Medeia, né? Meia irmã do Minotauro. Ela então vai ajudar o Teseu, porque ela fala, bom, você vai entrar no labirinto, mesmo que você mate o Minotauro, vai ser difícil você sair de lá. Então ela ajuda ele dando um fio de lã que ela vai ficar segurando na entrada do labirinto, e ele vai então entrar no labirinto com esse fio de lã. E é isso, assim acontece, ele vai lá, mata o Minotauro e sai em segurança do labirinto através desse fio que a Ariadne ficou segurando. Então ela, muito apaixonada por ele, vai embora com ele da ilha de Creta, né? E no caminho, então eles param para passar a noite na ilha de Naxos. Ali ele deixa a Ariadne, né? Então ele vai embora de manhã e larga ela lá. Ela acorda de manhã sozinha, desesperada, porque, né, ela estava apaixonada pelo Teseu, fica ali numa terra estranha, sozinha. Então ela fica meio que pedindo para morrer ali, né? Fica muito desesperada mesmo. E tem então uma ópera chamada Ariadne, uma ópera alemã, tá? Ela é chamada Ariadne auf Naxos. A pronúncia certamente não é essa, mas Ariadne auf Naxos, que é Ariadne em Naxos, né? Que vai contar justamente essa história da Ariadne lá, sozinha, e que depois então o deus Dionísio, ou o deus Baco, se apaixona por ela. Eles têm lá todo um desencontro até ficarem juntos, né? Então ela vai ser feliz com ele. Então ela teve mais ou menos ali, foi um livramento do Teseu, porque o Teseu vai aprontar muito, vai ser só ladeira abaixo dali pra frente. Então ela meio que se livrou de ficar com ele. Então tem essa peça, Ariadne em Naxos. Continuando, o Teseu, então, quando volta, ele esquece de trocar as velas, né? Então o pai dele, Egeu, quando vê aquele navio voltando
com as velas pretas, ele acha que o Teseu então foi morto e se atira no mar. Por isso que se chama o mar Egeu, né? O mar que banha a Grécia ali se chama mar Egeu por causa desse fato que o rei Egeu se jogou no mar quando viu o navio voltando com as velas pretas. Tá bom, gente? Então essa foi os primeiros eventos da vida do Teseu. E essa história ali com o Minotauro que fez parte do nosso imaginário quando criança, eu pelo menos, né, na minha infância, ali na década de 80, por ali no sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente morria de medo, eu e minhas irmãs, a gente ficava com muito medo do Minotauro, então isso fez parte, ficou marcado. Até hoje é uma lembrança assim assustadora, né, lembrar do Minotauro, quem é dessa época vai se lembrar. Tá bom? Então, agora eu vou falar sobre um paralelo com uma série da Netflix, a série Dark, que tá todo mundo falando, tá muito comentada, né? Bastante gente falando sobre essa série. Alerta de spoiler, talvez, alguma coisinha de spoiler, já fica aqui o alerta, tá? Então eu vou fazer um paralelo ali da série Dark com essa história do Teseu, Ariadne e o Minotauro, tá? Primeiro paralelo, o mais óbvio, é que a personagem Marta está ali no colégio encenando a peça Ariadne, né? Essa ópera que eu falei pra vocês, também é uma peça de teatro, então ela está encenando a peça e ela faz o papel da Ariadne, inclusive. Outro paralelo é o fio de lã, né? Ali na caverna da série tem ali um Ouroboro cravado no chão com aquela cordinha vermelha para que a pessoa então consiga achar o caminho de volta, né, na caverna que faz a ligação entre os tempos. Outro paralelo é aquele livro preto, sabe aquele livro sobre a viagem no tempo? A editora daquele livro se chama Editora Minotauro, né, uma referência explícita a esse contexto aí do Teseu, Ariadne e Minotauro. E também o pai, né, do personagem Ionas se suicida, assim como o pai do Teseu. E por fim, o paradoxo do navio de Teseu, que é um paradoxo que fala que o navio que saiu da ilha não é o mesmo que voltou, porque ao longo do tempo ele sofreu manutenção, ele teve substituição de peças, ele foi, né, reparado com novas peças de madeira. Então o navio que volta, apesar de ser o mesmo, não é exatamente o mesmo porque ele sofreu mudanças, né, com as substituições das peças. Assim também o personagem Adam, né, o personagem Jonas Adam, que começa de uma maneira e depois, apesar de ser a mesma pessoa, já não tem a mesma essência, né? Já é praticamente outra pessoa, que é então o Adam. Então existe essa comparação também com esse paradoxo do navio de Teseu. Tá bom, gente? Era isso. Sobre o filme, por mais interessante que seja essa história do Minotauro, eu não encontrei muitos filmes falando sobre isso. Eu encontrei um filme italiano de 1960, se eu não me engano, é aquele estilo de filme assim, aquele épico, mas bem, o pessoal fala estilo espada e sandália, sabe? Porque tem um estilo capa, espada, né? Esse é espada e sandália, uma coisa assim, mas é um filme assim bem 1960, isso, Teseu contra o Minotauro, um filme italianão. Ele dá uma modificada assim na história, tem uma licença poética, mas no geral tá tudo certinho ali, tem o Teseu, a Ariadne, o Minotauro, mais ou menos é aquilo ali que acontece. É um pouco romanceado, foge um pouco do enredo da história tida como oficial, né, sobre eles, mas o filme, né, ok, um filme bem daquele assim, uma sessão da tarde, né, aqueles filmes de épicos, de mitologia, né, aquele estilo bem italianão, assim, mas um filme legal, eu achei um bom entretenimento, deixei lá no meu blog, né, informações sobre ele. Então é o filme que eu usei para ilustrar essa passagem da mitologia. Que mais? E o Teseu é dito como sendo um dos argonautas, mas eu já acho isso um pouco estranho, porque como que pode ter sido, assim, a viagem dos argonautas foi bem antes, foi o quê? Uns 10, 15 anos antes
da Medeia estar lá na cidade de Atenas, né? Então, como que o Teseu teria participado daquele evento e também ser um jovem que vai em busca do seu verdadeiro pai ali, né? Então, eu acho estranho, até porque a Medeia voltou no mesmo barco com eles da Cólquida. Então, apesar do Teseu estar listado entre estar na lista dos argonautas, eu acho estranho por causa disso, porque as datas não batem, né? Apesar de que nada daquilo ali a gente pode levar assim ao pé da letra, né? São mitos, são lendas, são coisas inventadas, talvez com algum paralelo histórico de coisas que realmente aconteceram, né? Mas muito mais floreadas e fantasiadas, mas essa linha cronológica ali é o mínimo que a gente espera, né? Então, como não dá para dar uma forçada ali e bater as datas, então, apesar dele ser considerado um dos argonautas, na minha opinião, eu acho difícil, porque não faria sentido com os outros fatos da vida dele, né, na sequência. Mas, um detalhe isso só. Tá bom, gente, fico por aqui. Se vocês tiverem sugestão de outros vídeos, de outros temas, deixa nos comentários, por favor. Se gostaram, deixa o like para me ajudar no canal, na divulgação, tá bom? Provavelmente venho com novos vídeos de mitologia ainda, tá? Por um tempo. Esses vídeos estão me ajudando, porque depois, quando eu estiver fazendo a leitura da Ilíada, né, que é um projeto que eu tenho feito e o pessoal já conhece, tem muito tempo que eu faço esse projeto, quando eu for falar de alguns personagens que fazem menção ou que se referenciam, né, esses que vem antes da Guerra de Troia, porque a gente está falando aqui de uma geração anterior à geração que vai para a Guerra de Troia. Então, quando eu for falar sobre esses personagens, eu já expliquei quem são, qual que é a história deles, né? Então é só para me ajudar nesse projeto da leitura da Ilíada que eu estou fazendo esses vídeos sobre os mitos gregos, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!